Saudações calorosas, saudações amorosas, saudações freirianas. Direto do estúdio Paulo Freire, estamos gravando hoje o 6º programa do SimprojaCast com o tema No Chão da Escola. Hoje temos um tema especial, que daqui a pouco vamos falar sobre ele. Eu sou Ailton Rocha, da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais aqui do Simproja. Eu sou Josafá e estou diretor do Goan aqui no Simproja. E convidamos a professora Ione Xavier, da escola Alice Vilar, que nos vai falar um pouco de um projeto de poesia digital com os alunos do 9º ano do município aqui de Jaboatão. Quem é você? Aí ele apresentou, né? Josafá apresentou, Obrigada. Mas eu acho mais bonito quando você mesma fala assim, quem é você? Eu sou Ione, né? Ione Xavier, sou professora de língua portuguesa daqui da rede e do estado também. Né? Ensino os anos finais e já estou nessa, e em EJA também, viu? Ensino EJA, porque se eu não falar, né? E estou nessa desde 2013, 2014. Aqui no município. Isso, nos dois. Eu entrei Foi igualzinho. Isso. É bom. É bom, né? É bom. Porque aí Por que tem será o que é mesmo bom, né? tempo, né? Olha, vê só, ô Ione. A gente combinou uma coisa, mas eu já vou fazer um pouquinho diferente, para quebrar o gelo. Em primeiro lugar, poemas digitais, o que é isso? Bom, primeiramente, poema digital é poema, é poesia, né? Porque a gente pensa, será que é poesia? É poesia, sim, né? Então, só que é uma poesia feita no computador, né? Com linguagens computacionais, repleta de hipermídia, hiperlink, ligações. Hipermídia. Hipermídia. O que é? Cheia de vídeo, imagens, Tá. né? E sons e gifs, enfim. E tudo isso conectando-se à palavra. Quando ela conecta-se à palavra, a palavra se torna imagem. Puxa, é difícil, né? É como se fosse a concretização dessa palavra em imagem. Entende? Então, esse é o grande desafio. Falar, passar, expressar a emoção, transformando a palavra em imagem. Puxa vida. Com ferramentas do digital, né? Do celular, do tablet, enfim, do computador. E por que escolher esse tema? A poesia, na verdade, porque simplesmente é poesia. Por ser poesia, eu gosto muito de trabalhar com poesia, na verdade. Desde que eu entrei, né, como professora, que eu me formei professora, na faculdade eu já fazia projetos com poesia. E a poesia, ela está na minha vida, assim, desde os 10, 11 anos de idade, né? Eu colocava na poesia tudo o que eu não entendia em mim. Então, para eu me entender, eu escrevia. A autora também. Só que é aquela autora amadora que esconde os seus Rapaz, versinhos. que tristeza. Né? E aí, tá lá guardadinho. E aí eu escrevia, eu com 11, 12 anos, com meus questionamentos, né, minhas problemáticas de adolescente, que todo adolescente tem, normal. E quando eu lia, eu entendia, é isso que eu estou sentindo. Quando lia a própria poesia. Quando eu me lia, né, eu me lia ali. E então a poesia já faz parte. Então, quando eu chego na sala de aula, depois de muito tempo, Muito tempo foi ótimo. Muito tempo, dos 10 até, né, os 20 e pouco. E aí, eu trago esse meu bem querer pela poesia. Então, porque ficou em mim, né? Ficou em mim. Eu trouxe porque ficou em mim. Uhum. E aí, os alunos várias salas que eu já passei, né, eu não sei nem contar, desde 2013, né? E aí, desde 2013, passando pelas salas, os alunos aceitaram os trabalhos, né? Foram muito... gostaram muito de trabalhar com poesia desse jeito. Receberam bem, receptivos. Sim, né? receptivos. Enfim, e é isso, com poesia tradicional. Só que aí chega a hora de outra poesia. Porque
que é a poesia digital. O que é muito atual, né? Atual, mas é algo que já veio de um tempo, né, que já passou por várias transições, né? A poesia concreta, né, dos irmãos, né, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que trouxe a poesia visual e agora é poesia digital. Né? Uma cyberpoesia, como diz a BNCC, né? Ela chama de cyberpoesia, ela não chama de poesia digital. É nessas horas, desculpa, professora, é nessas horas que a gente percebe o quanto que a gente não sabe das coisas, né? Poesia concreta, poesia como era, é tanta coisa que ela... É a época da poesia, né? Concreta, que eles tentaram transformar a poesia, a palavra em imagem. Então, depois veio a questão do visual mesmo, né? Aquela poesia mesmo, lixo, luxo, né? Ela montada de um outro jeito. A palavra sendo imagem. A palavra tomando forma de imagem. E depois a palavra tomando forma de som, tomando forma de link. E aí... Escultura. Isso, de uma escultura, né? Então, ela foi se moldando e foi se transformando em imagem. E aí chega no digital. Quando ela chega no digital, ela só pode ser feita no digital, a poesia digital, né? Ela é diferente da poesia visual, que a gente pode fazer, montar no computador e imprimir. A poesia digital, não. É impossível imprimir poesia digital, porque se a gente imprimir, vai causar danos na compreensão do leitor. Então, o leitor ali, ele é muito mais um lautor, que é a junção, né? Alguns autores chamam de lautor, a junção de autor com leitor, e ele é muito participante daquela obra. Quando ele participa, ele também dá os seus palpites, né? E ele contorna a história e faz com que novos finais, novas possibilidades surjam ali, né? Então, é muito interação com o leitor. Né? Ela falando e a minha cabeça fazendo assim. Menino, como é complexo, a gente quando lê, sinceramente... Quando eu li o tema, eu pensei, é simples, é coisa boba que a gente vai conversar rapidinho. Mas só que eu já aprendi coisa que eu vou ter que ler de novo. Vou ter que ler para poder aprender isso. Vou ter que pedir aulas particulares. É por isso que eu chamo de experiência, né? É por isso que eu chamo de experiência. Porque não é algo pronto. É experimentar. Né? A gente experimentou poesia digital. Então, com os recursos que a gente tinha, não dava para fazer exatamente a poesia, por exemplo, que Augusto de Campos fez com o poema Bomba, que é um poema que as palavras soltas assim formam outras, né? Que tem som, que tem uma coisa mais dinâmica, que tem a interação. Enfim, poemas de Sérgio Caparelli, onde o leitor pega o mouse e vai conduzindo as palavras do jeito que ele quer para formar o que ele quer a partir do que o outro quis dizer. Né? Então, a gente experimentou. E eu digo que a gente experimentou porque eu entrei em contato com dois estudiosos sobre o tema, porque eu fiquei insegura na época, se realmente o que eu estava fazendo é uma experimentação. E aí eles entraram e seguiram a página, que daqui a pouco a gente fala um pouco dessa página do Instagram, e eles entraram em contato comigo e disseram, sim, professora, o que você está fazendo é uma experimentação, né? É um laboratório em sala de aula. E eu fiquei super feliz. Eu falei para os alunos isso e foi ótimo. Então, a recepção da turma foi... Como foi essa provocação? A provocação, assim, eles, na época, o celular podia ficar na sala de aula, à vontade, em todos os ambientes, né? Hoje em dia a gente não pode, né? Por causa da lei 15.100. E aí, eu levo para eles... Na verdade, tudo começou com aquele tema Jaboatão, quem conhece se apaixona. Não sei se vocês lembram, acho que uns 2, 3 anos atrás. E aí, eles não gostavam muito de escrever poesia. E eu disse, olha, que tal vocês conhecerem a cidade de vocês para a gente transformar isso num livreto poético? Como assim, professora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai levar isso para o computador, escrever, imprimir e fazer um livro, né, desse tema. Que computador era esse, professora? Não, eu levava o computador. Eu levei 2 computadores para a sala de aula. Seu? Isso, meu. E eles escreveram no caderno, daí já não é poesia digital, né? Colocaram no computador, encheram de imagens e imprimiram. E a gente fez esse livreto.
falando sobre Jaboatão, né? E antes eu tinha levado história de Jaboatão, cultura, pontos históricos, pontos turísticos de Jaboatão, imagens belíssimas e também imagens dos problemas que a gente tem em Jaboatão. E eles versaram e eles falaram sobre Jaboatão, né? Sobre a própria terra. E aí, esse trabalho foi um estímulo. Por quê? Porque na época eu já estava pesquisando sobre poesia digital e eu vi que o que eu estava fazendo ali não era poesia digital, era poesia digitalizada, que vem da literatura digitalizada, que é totalmente diferente da literatura digital. Parece, confunde, mas não é a mesma coisa, né? Uma é levada para o computador e consegue ser impressa de novo. A outra não. A outra, ela nasce, é criada, é lida e ela se mantém ali. Ela só tem sentido ali. Só tem sentido ali. Que legal. Então, a gente fez primeiro, assim, não foi algo proposital, né? Não foi algo pensado ali para ser, vou trabalhar a literatura digitalizada. Não, foi algo para trabalhar o tema de Jaboatão, para criar esse senso de pertencimento, né? E depois, sim, foi pensar a literatura digital, porque os meninos já tinham aprendido o que era literatura digitalizada. Foi tipo, existia o uso do digital, eu vou chamar assim. Então foi pegar o que a turma tinha em mãos para transformar isso num recurso pedagógico. Isso, exatamente. Poxa. Eu trouxe porque essa minha turma, eles eram o 8º ano na época, né? E depois foi quando eles foram para o 9º ano que a gente fez a poesia digital. Eles estavam mais maduros aí, para trabalhar com os tablets, com as canetas digitais, né? Com os próprios celulares, que já faz parte da realidade deles, né? E aí a gente construiu essa poesia lá fora, enfim, no pátio. Depois eu falo um pouquinho mais detalhado do projeto em si. Nós fomos acostumados, né, com a poesia escrita, né? Aí, mas vem a poesia em imagens, vem a poesia em escultura, agora essa poesia digital, né? A diferença, né, dessas poesias e a importância dessa poesia aplicada em sala de aula. Você pode explicar um pouco? É como eu estava dizendo, a poesia visual, ela transforma e molda, né, a palavra em imagem, as duas, na verdade. Só que uma é feita ali no papel e outra no computador. E a poesia normal, tradicional, é manuscrita, né? Então, é basicamente essa a diferença, né? Tem outros tipos, que eu não sou muito especialista em outros tipos, mais na poesia digital, e tem esse que a gente é acostumado, né? Os alunos, eles são acostumados com a tradicional. Então, mas há belíssimos trabalhos com poesias tradicionais, né? E agora eles tiveram isso como novidade, porque, professora, como assim poesia dentro do computador? A gente vai fazer e depois vai imprimir de novo, como a gente fez com o Jaboatão? Não, dessa vez não. Dessa vez vocês vão fazer de tudo para que o leitor não consiga ter essa poesia em outro suporte, a não ser no digital. E como eles lidaram com essa Puxa, até eu fiquei assim, como é que a gente vai fazer isso então? Como é que foi a reação da turma? Mas como assim, professora, a gente vai fazer? Porque os tablets da gente, meu Deus, né, no que a gente recebeu, é lento. É um tablet que dá para trabalhar, mas é lento para isso, né? Para colocar imagens e sons. Eu disse, olha, eu vou trazer 2 computadores e um tablet, né? E vocês vão trazer o celular de vocês. E a gente vai trabalhar. É o nosso recurso. E a gente vai ter o Wi-Fi aqui da escola. A gente vai para o ambiente que melhor pegar esse Wi-Fi, que foi na frente da escola. E estava um cenário lindo, né? Diga-se de passagem. Estava um cenário belíssimo, as folhinhas de jambo rosa caindo. Bem poético. Menina. Aí estava bem, assim, estimulante para isso. As cadeiras, peguei um tapete lá em casa, bem bonito, botei. E eles começaram a escrever, né? Não foi só naquele dia, mas eles já vinham escrevendo. É uma pergunta que a gente sempre faz, porque assim, essa ideia aqui da gente conversando, é dizer, isso não foi um estalo da professora que disse assim, vou fazer uma aula e pronto. Não.
Não, isso foi uma sequência, foi Sim, todo foi uma sequência. Depois que terminou esse projeto, que eles passaram para o 9º ano, de Jaboatão, quem conhece se apaixona, a gente foi para o 9º ano, né? E eles já estavam um pouco desestimulados na escrita, enfim. E eles me relembraram, poxa, professora, a gente gostou tanto daquele projeto, né, do livreto e tal. Cada um tem o seu livreto, né? Até hoje eu espero. E aí eu disse, não, eu já estava pesquisando essa questão da literatura digital. Eu sempre fui uma professora, né, que levou isso para a sala de aula, essas ferramentas. Eu lembro que a primeira vez que eu levei essa questão do digital para a sala de aula foi com aquele meme para a nossa alegria, eu acho. Não sei se vocês lembram, enfim. Para nossa alegria. E a gente fez um trabalho com isso. E aí, desde então, eu vim. Então, isso para mim era comum em sala de aula, para projetos, né? Não para atividades, assim, mas para projetos era bem comum. E eles aceitaram. Eles, vamos, professora, se a gente, né, a gente gostou tanto, então vamos embarcar nessa. Eles falaram com as próprias palavrinhas deles, né? Não, eu vou, professora, que bom. Ai, vai ser legal. Então foi entusiasmo, teve entusiasmo, né? Teve entusiasmo, porque celular, né? Ferramenta digital. Sabe, eu vou pedir licença, Josafá está tão caladinho, mas eu vou pedir licença para dizer assim, isso é algo a se destacar. Porque não é qualquer professora ou professor que tem essa sensibilidade de perceber o que é interessante para o estudante e fazer disso que o estudante já tem em si um recurso pedagógico que, ao mesmo tempo em que desperta a vontade de fazer, tira o estudante da condição passiva na educação e coloca o estudante como protagonista dela. Sim. Né? Isso é louvável, viu, professor? Já vou dizer parabéns em primeiro lugar, mas mais tarde a gente fala mais sobre isso. Seu trabalho. Sim, teve o projeto, teve a provocação, não foi nem no ano em questão, né? Foi um ano antes. Uhum. E aí que surtiu frutos nesse primeiro ano, olha, já eram 2 trabalhos para estarem aqui, viu? Surtiu frutos no primeiro ano e o segundo ano eles provocaram. Isso Sim, é eles genial. lembraram. Provocaram, lembraram Sim, e provocaram. lembraram e Disseram assim, provocaram. vamos fazer. Quando veio uma proposta diferenciada, vamos fazer. Depois decidiu, vamos fazer. Como é que foi? Aí, eles, como eu disse, né, eles já estavam um pouco mais maduros para trabalhar com as ferramentas, que, graças a Deus, era uma sala que, quando eu falava, gente, é hora de guardar o celular, né, eles guardavam. Então, tinha aquele start do início da atividade pedagógica com o celular e depois... Então, eu notei que eles já estavam um pouco mais maduros para isso. E aí, eu fiz o projeto, fiz o planejamento todo de como aconteceria isso. Todas as aulas, enfim. Foram 3 fases, né? E teve também uma pré-fases, que foi a leitura do Pequeno Príncipe de forma subjetiva, né? Uma leitura subjetiva desse livro. Como seria uma leitura subjetiva? Esse livro, ele já tinha... Os alunos já tinham conhecimento desse livro no 8º ano também. Só que o trabalho no 8º ano foi muito, como é que eu posso dizer, objetivo, as atividades. As atividades foram objetivas. Era ler para responder. Ler para responder. Tá. Né? Então, era muito ainda... eu trouxe para eles... Na verdade, esse é o primeiro contato que todo mundo tem com o livro. Quando você pega um livro literário para ler, você vai perguntar. Se perguntar quem é o autor, cadê, né? Quais são os trechos que a gente tem um discurso direto, um discurso indireto, quais são os personagens, enfim... E foi trabalhado dessa maneira. Depois, agora nesse poema, né, trabalhando no 9º ano, eu trouxe para eles a experiência de ver esse livro de um outro modo. Né, trabalhar atividades de leitura subjetiva com eles, que são atividades de leitura que têm foco no leitor. Não mais no texto, não mais na obra, no autor, enfim, mas nele próprio. E isso advindo dessa minha mania de querer
que os alunos se conheçam através da literatura mesmo, sabe? E também juntando com essa leitura subjetiva, né? Com essa teoria de leitura subjetiva que a gente já tem aí, né? Para quem é professor de português, de literatura, sabe que a gente tem dois modos de levar a leitura para o aluno literária, né? De forma objetiva e subjetiva. E aí eu disse, poxa, esses adolescentes, eles precisam se conhecer, porque eles traziam muito questionamento para mim, né? Briga com os pais, o namoradinho, né? Aquelas primeiras descobertas. Eu disse, vamos escrever, porque talvez eles se conheçam como eu me conheci através da poesia na escrita. E aí, eu queria que eles conhecessem o gênero poema digital na terceira fase, porque são 3 fases. Na terceira fase eles iam escrever, mas até eles chegarem à terceira fase, eles tinham que imprimir as emoções dele no livro, a partir da obra. Então, eles iam fazer isso com o auxílio de atividades de leitura subjetiva, ou seja, eu ia perguntar para eles agora, não quem era o autor, mas o que aquele livro e aquele trecho do Pequeno Príncipe causou neles. Emoção, raiva, indignação, o quê? Fez ele lembrar de alguma coisa, de algum cheiro, de alguma emoção que ele teve com o pai, com mãe. E eram atividades muito dirigidas, né? Eram atividades de eco íntimo, que a gente lembra de coisas quando a gente lê. Por exemplo, a gente lê uma obra clássica literária de Clarice Lispector e a gente lembra de algo que aconteceu com nós mesmos. De emoção manifesta, emoção sentida, que a gente sentia a emoção ali no texto e sentia a emoção do personagem também. E essa emoção replica na gente. Emoção de rejeição, atividades de leitura de aceitação e recusa, ou seja, esse comportamento do Pequeno Príncipe ou da raposa, por exemplo, eu faria isso? Eu mudaria isso, essa atitude? Então, são atividades muito particulares e que requer um certo treino para que isso aconteça. Porque não era só entender o gênero poema digital. Notem que é uma junção da prosa com a poesia digital. De um clássico, né, com a poesia do digital. Então, não era só isso, aprender a fazer e reconhecer o gênero, mas era tentar pegar essa emoção que estava lá dentro dele e colocar no poema na terceira fase. Eu acho que o livro O Pequeno Príncipe, ele foi muito bem assim escolhido, né, para tirar dele esses poemas. Sim. Porque no caso da raposa mesmo, que fez com que o Pequeno Príncipe entendesse que aquela flor que ela tinha dito a ele que era única para ele, isso não, e depois ele encontrou um jardim cheio daquelas mesmas flores, e a raposa fez ele entender que ser único não é ser uma, né? É cativar aquela única, né? Para que aquela flor, para que ela se tornasse única. Isso. Então, isso foi muito interessante. Eu achei interessante um poema de uma aluna, que ela, o Pulsar, porque ela disse que não lembrava, né, do livro O Príncipe, sim. né? Então ela lembrou de uma outra poesia que você tinha Sim. apresentado Isso. a elas, aos alunos, né, naquele momento. E isso de uma certa forma impulsiona, né, o aluno, estimula o aluno, né, a escrever, né, a ler mais, né, a pensar mais, né? A poesia tem esse poder, né? Sim, de com trazer certeza, para força, né? trazer para para a pessoa um pensar mais apurado, né, um olhar mais apurado, a leitura, estimular a leitura. Isso. Não é isso? É porque eles estavam falando sobre si mesmo, né? Quando a gente fala sobre a gente, às vezes é difícil, às vezes é fácil. E, em particular, esse caso foi uma aluna que ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu lembrar do Pequeno Príncipe,
para poder escrever. Ela lembrou de um poema de Alex Lima, se eu não me engano. Poema do autor... Alex Lima. Que é um autor de obras digitais. E ela se espelhou num poema dele, né? Então, ela usou só a palavra pulsar, colocou a tela cheia de vermelho, com pontinhos pretos, certo? E o que é que ela fez? Ela disse, professora, toda vez que eu vejo fulaninho, meu coração faz isso aqui. Eita. Meu coração faz isso aqui, ó, professora. Aí Rapaz. botou o poema dela. Quando ela botou, eu disse, eu senti o meu coração pulsar. Puxa. Meu coração tá pulsando, lógico. Mas eu senti Sentiu ele pulsar diferente. diferente, em ritmo. O meu coração pulsou no mesmo ritmo da poesia dela. Dá pra ver aí, Henrique? É esse aqui, ó. Ela mandou pra mim. Sim. E ela usou muito bem o vermelho, que lembra a paixão, o amor. Sabe? É essa conversa com a própria palavra. Sabe? Ela transformou a palavra em imagem. E ela botou o ritmo. Tudo isso aí foi ela que fez. Isso aí não veio pronto. No tablet? No tablet, com as ferramentas também do Instagram, que a gente vai chegar lá. E aí ela fez isso e ela disse, ó, é isso que eu sinto quando eu vejo fulaninho. Aí eu disse, porque a gente também é psicóloga, a gente é tudo, a gente sabe de todos os segredos dos alunos em relação ali, o cotidianinho deles. E aí ela disse, aí eu, professora, aí botou o start lá da poesia. E a poesia, né, remetia realmente à paixão adolescente, o nome pulsar aparecendo, pulsar, e o verbo aparecendo, né, pulsando. E eu fiquei maravilhada. Tem outro também que trouxe essa questão do racial, né, essa questão. Professora, o Pequeno Príncipe na minha poesia pode ser preto? Eita. Aí eu disse, pode ser da cor que você quiser. Ele é Que seu. é seu, né? E eles tinham do lado um diário de leitura, que eles escreviam tudo o que eles queriam. Proposta sua também. Na verdade, é uma proposta de Rosiane Chipas, né? E eu coloquei nesse trabalho, que é o diário de leitura. É como se fosse um diário ali de bordo, que você escreve todas as suas emoções, suas implicações na obra, suas impressões, né? Então, isso era muito particular deles, porque esse diário não serviu para avaliar nada, né? Eu deixava com eles e eles iam escrevendo em casa e isso ia auxiliar eles a lembrar na terceira fase, que era a hora de criar a poesia. Depois, passada essa fase de leitura subjetiva, veio a fase de reconhecimento do gênero, poema digital. E aí a gente leu muitos poemas de Paulo Aquarone, né, que é um grande autor também de poesia digital. A gente foi para o site deles e os meninos leram vários poemas, 50 poemas, mas para esse projeto foi escolhido só 4 para análise. E eles tiveram contato pela primeira vez. E muitos dos poemas que eles pensaram ser jogos, não eram jogos, eram poemas. Professora, isso aqui eu estou jogando, eu estou arrastando essa letrinha para formar outra. Eu disse, isso não é um jogo, isso é um poema. E agora ali naquela primeira fase, eles descobriram o que é poema digital e o que é visual. Eles fizeram essa diferenciação. Essa já era a segunda fase? Essa já é a primeira fase, é a primeira fase. Depois da pré-fase, que é essa do Pequeno Príncipe, veio a primeira fase de reconhecimento do gênero, o que é o gênero, do conceito, de conhecer alguns autores. E essa análise dos 4 poemas de Paulo Aquarone. Eles precisavam passar por isso porque eles iam criar. Se eles fossem ficar só na leitura, né, não seria tão intenso assim, essa questão da análise. Mas eles iam passar para criar. Então, eles leram e depois analisaram os 4 poemas. E eles analisaram dentro de uma categoria poética digital. A gente não pode analisar um poema digital como a gente analisa outro poema, um poema manuscrito. A gente tem que ter categorias, e essas categorias existem, né? São 6, mas... categoria que analisa a imagem, som, tempo do movimento, como é que eles iam... Por exemplo, o pulsar, ele tem um momento que ele vai e que ele volta, que ele vai e que ele volta. Então, esse momento é dito pela programação, né? E aí gera toda a linguagem computacional. E é isso. Essa primeira fase foi de conhecimento do gênero.
E teve a segunda fase, né? Que era uma fase que eles se prepararam para escrever. Ou seja, nessa fase era uma fase mais de pesquisa, né? Era uma fase que a gente pensava... E eles trouxeram o Instagram para mim, porque eles escreveram a poesia digital no Instagram. Deixa eu ver se eu entendi. A questão do Instagram surgiu na turma, não na professora? Na turma. Que legal. Porque eu passei uma semana procurando aplicativo para escrever essa poesia digital. A ver só. E eu cansei. Eu disse, gente, aonde a gente vai escrever? Perguntou à turma? Eu perguntei. Eu disse, onde que a gente vai escrever essa poesia? Onde que vamos escrever? Porque tudo é pago na internet. E eu não tenho dinheiro. A gente não tem dinheiro para colocar tantos reais num aplicativo para escrever a poesia digital. E estava tão perto. Professora, no Instagram. Bem assim mesmo. Foi, Professora. disse, como assim? Como quem diz? A senhora não usa Instagram? Eu disse, olha, eu uso Instagram, tenho minha rede social, mas eu não fico, né? Aí eles disseram, faça o seguinte, vocês têm 2 dias para me provar que no Instagram dá para escrever poesia digital, com tudo que vocês já aprenderam. Puxa vida. Pegou pelo pé. Aí foi a segunda fase. A fase deles tentarem me convencer que no Instagram dava. E aí eles me provaram. Né? Os danadinhos. Quando eu fui convidado pelo o colega aqui, Ailton, para participar desse Projecast, eu me interessei em conhecer um pouco a história do Pequeno Príncipe, porque até então eu não tinha lido o livro, né? E isso, né, essa sua vinda aqui, ela me provocou esse interesse, né, de buscar mais conhecimento, né? O porquê escolher o livro O Pequeno Príncipe para fazer essas poesias, né? Então, um projeto seu apresentado lá em 2023, hoje ele me trouxe um aprendizado, né? Em 2025 ele me trouxe um aprendizado, e isso é muito, né, é muito interessante, né? Porque ele ainda está surtindo o efeito. Isso. A gente tem a gente acha que o Pequeno Príncipe é para criança, né? Pequeno Príncipe é para adulto, jovens adultos, né? E a gente adulto, a gente não lê. A gente faz tema de aniversário do Pequeno Príncipe, de criança pequena, porque é para criança na cabeça da gente, mas não é. É para jovens e adultos. E para a idade deles do 9º ano, o livro caiu muito bem, porque traz esse questionamento do crescer, né? Essa dor do crescer que a gente fica, quando é adolescente, a gente fica se perguntando, poxa, eu estou crescendo, o que é que está acontecendo comigo? O que é que eu estou sentindo? Essas perturbações. E quando eu vejo fulaninho, por que eu sinto isso? E por que eu estou sentindo isso pelos meus pais? Que eu precisava tanto deles e agora eu não preciso? Como assim? Então, são muitos questionamentos. E O Pequeno Príncipe é um livro que fala de amor, amizade, né? Enfim, dessas questões de cativar. Né? Professora Ione, a segunda fase, até agora, foi uma das que mais me comoveram no teu trabalho, né? Que surgiu a ideia na turma, foi provocado, porque foi provocado. Olha, você tem 2 dias para me provar. Quando ela disse aqui, eu chego... 2 dias? Que crueldade. Sim, 2 dias, porque eu vi que eles eram mulher sem capazes. coração, meu Deus. Eu vi que eles queriam realmente, né? Eu disse, vocês não querem mexer na rede social não para curtir a foto de alguém, não sei o quê? Não, professora, a gente quer fazer esse negócio aí, a gente quer fazer o poema. E foi provado. Foi provado. E aí, a terceira fase? E aí a gente foi para a escrita. Quando fomos para a escrita, a gente fez uma página. Essa página era administrada por 2 alunas só, porque deixar todo mundo entrar uma e página mexer do Instagram. E aí foi o @poema 9D, né? Ainda existe? Sim, sim. E aí essas 2 alunas, elas administravam e também escreviam, e os outros alunos também escreviam os poemas digitais. A gente tinha alguns encontros que a gente ia escrevendo esses poemas, e esses alunos compartilhavam com elas para que elas postassem
no Instagram. Só elas tinham acesso a essa página, né? Para ficar uma coisa mais controlada. Desculpa, foi escolhido por alguém ou elas criaram e ficaram elas mesmas? Não, a gente fez uma votação, né? A professora fulana e fulana. E aí elas tinham uma senha, olha, cuidado, saibam administrar direitinho, que tudo vai dar certo. E aí eu comecei a convidar pessoas para seguir a gente, né? Inclusive tem 2 nomes da literatura digital que segue a gente, né? Que Marcelo Spalding, e tem o professor Flaviano Vieira, que foi ele que inventou as categorias de análise. Olha, e segue vocês. Poema, Quando ela viu, quando a menina que administra viu, professora, aí, porque eu já tinha falado sobre esses nomes. Esse Flaviano tá seguindo a gente. Meu Deus, minha gente. E aí foi que ele viu os poemas, né? Enfim, mas antes disso teve a escrita, né? Teve o processo de escrita, da gente estar em sala de aula e também ir lá para fora por causa da internet. Teve o problema dos recursos também, que se eu tivesse um tablet para cada um, ou um computador para cada um, seria uma coisa mais, né, hábil, assim. Mas demorou um pouco. E eles iam me mostrando as ferramentas no Instagram. Professora, eu estou colocando essa imagem, eu estou colocando esse som. Veja se eu estou conseguindo transformar a palavra em imagem. E teve uma aluna que pegou um sol, pegou uma chuva e disse, professora, é isso que eu sinto. Às vezes eu sinto que eu estou triste, às vezes eu sinto que eu estou alegre. E isso é normal? O professor disse, sim, é normal. São suas emoções ali conversando, né? Sabendo que tem momento para cada coisa. Aí, ver o sol na chuva. Ver o sol na chuva, exatamente. E ela colocou cores, enfim. E foram poemas belíssimos. Foram poemas que falam sobre crescer, que o Pequeno Príncipe... Qual é a página no Instagram? @poema 9D. @poema 9D. 9D por causa do 9D, tá? Certo. Não tem nada a ver com 3D, nada não. @poema 9D. Segue lá para dar 9D. mais seguidor para esse povo. Curte e segue, já fazendo propaganda. Isso. Pode fazer sua propaganda aí. Poema 9D, gente. Pode seguir lá. Professora, você percebeu algum comportamento diferente quando você começou com esse projeto, né, de poema digital com os alunos? E no decorrer, né, desse projeto, você percebeu alguma mudança no comportamento desses alunos? O interesse deles procurar ver mais coisas, ler mais, escrever? Me fale sobre isso um pouco. Isso. Logo depois que acabou o projeto, eu fiquei um tempo só com eles, né? E depois eu fui para outra escola, né? Mas o tempo que eu pude acompanhar eles foi um tempo muito precioso, assim. Eu vi que eles cresceram, sabe? Eu vi que eles amadureceram a questão do uso consciente do celular, né? Eles mesmos diziam, professora, agora eu vou guardar, eu já sei, professora, eu tenho que guardar o celular porque a gente vai começar a aula. E a questão da leitura, da escrita também. Eu percebi, depois de um trabalho que eu fiz, que eles tinham uma escrita muito mais objetiva, né? Muito mais dizendo o que queria realmente dizer. Porque o poema digital, ele traz isso, né? Ele traz essa palavras mais enxutas ali e diretas. Eles, como a gente não trabalha muito com palavras, a gente escolhe para transformar a palavra em imagem, eles se tornaram escritores, eu acho, ali naquele tempo que eu pude observar, muito mais diretos, na minha última avaliação que eu fiz com ele, escrita, né? E a questão emocional também, né? Questão emocional de... Talvez quem vai perceber isso mais tarde são eles mesmos, né? Mas eu acredito que eu contribuí com isso em relação a essa emoção que eles desconheciam neles mesmos, né? De tentar mostrar mais o que sente e, enfim, colocar isso para fora, né? Professora, estamos caminhando para o final de nossa conversa. E, assim, eu queria fazer algumas observações, né, sobre o trabalho, mas aí eu vou pedir para Josafá primeiro fazer as considerações finais dele,
Porque aí a gente segue essa sequência, né? Josafá faz as considerações, eu faço as considerações para a senhora e a gente encerra a nossa conversa, né? De uma forma bem legal. Aqui foi um conversa de sala de aula com a professora Ione, e nós falamos de um tema poema digital. Então, esse Simprojacast, ele vem para levar conhecimento para outras pessoas que não participaram do projeto que a professora levou para a sala de aula. E isso é muito importante. Exatamente. Eu digo nessa parte, eu digo assim, eu mudo até meu tom de voz para poder falar, porque aí são algumas observações que são interessantes a gente fazer, porque assim, a intenção principal nossa, né, nosso objetivo, né, falando pedagogicamente, nosso objetivo principal aqui é mostrar para quem está acompanhando ali o quanto que Jaboatão tem pessoas capazes e competentes, né? E no seu caso, professor, assim, quando a gente lê o seu trabalho, a gente não tem essa noção que temos agora, nós não temos essa noção da dimensão que ele tomou, né? Ali, claro, em 2 laudas não dá para você contar essa experiência tão interessante que foi, né? E assim, nas suas falas, eu vim guardando aqui, pensando assim, um ano antes a gente já falava sobre poesias, e isso foi ficando na criança. E uma fala que me chamou muita atenção sua foi assim, eu tive a sorte, foi mais ou menos assim, eu tive a possibilidade de estar numa turma quando eu dizia assim, gente, está na hora da gente começar a aula e guardar os celulares, eles guardavam. E eu vou dizer, foi criação sua, né? Isso não acontece por acaso, porque esse rapazinho aqui, ele é muito sedutor. E aí, parabenizando a professora, destacando isso, dizer que isso só aconteceu porque teve a interferência de alguém que teve a sensibilidade de entender a problemática da adolescência, que teve a sensibilidade de entrar na vida das crianças e dizer assim, olha, você é importante. Porque quando a criança chega e diz assim, professora, é normal eu estar triste e alegre. Porque essa é você. Sabe, tira a criança de um lugar de culpa, porque ela se sentia certamente culpada, culpabilizada por ser assim, tão diferente, e coloca ela num lugar comum, num lugar de destaque até, e faz com que ela produza essas coisas, né? Isso precisa ser dito. Existem profissionais, existem professoras muito boas, e a gente tem a sorte, Josafá, de agora estar com uma aqui que fez todo o esforço, a gente não falou no trabalho, mas fez todo um esforço para estar aqui com a gente agora, para poder fazer esse trabalho acontecer. Professora, muito obrigado, é uma honra. Assim, a gente conhece pouco o seu trabalho, mas a sua fala faz a gente se apaixonar. Puxa vida, aquele começo falando dos poemas, minha cabeça deu um nó, mas é um nó que vai se desatando com a sua fala. Isso é uma aula de língua portuguesa, né? E assim, é um prazer muito grande e dizer, olha, gostaria muito de ser professor na mesma escola que a senhora, pelo fato de ter alguém, assim, tão boa no que faz e que faz isso de uma forma tão genial e tão importante para a vida dessas crianças. Parabéns, Gil. Poxa, não sei nem o que falar mais, né? É uma honra estar aqui com vocês. Quando o Ailton me fez o convite, eu disse, poxa, participar do projeto, eu me senti tão honrada, tão valorizada, né? Para poder falar, sabia que eu ia falar para a comunidade, mas também para quem não é da classe, né? E para mostrar um pouquinho do que acontece no chão da escola, né, de Jaboatão. É muito bom estar aqui com vocês, né? Só me faz querer continuar. Que tá difícil, um pouco. Fala do seu desabafo. Essa é a hora de dizer seu desabafo.
Minha gente, é assim, a gente fica pensando, né, que uma rede que traz como tema, né, a saúde mental, não esteja cuidando tão bem da saúde mental dos seus profissionais, né? Porque um professor que trabalha em 3 escolas, 2 escolas no mesmo turno, isso não pode trazer saúde mental para ninguém, porque a gente não consegue nem se alimentar direito. Eu brinco dizendo que a minha casa é a minha sala dos professores, porque eu chego, tomo meu café e vou embora para outra escola. Entre uma aula e outra, não é um dia e outro, é uma aula e outra. Então, isso é desumano, eu acho, sabe? Eu acho que isso é desumano. O meu trabalho é humanizar. Humanizar. Então, um poema digital, que é uma máquina, os alunos conseguiram humanizar esse poema, né? E eu acredito que é isso. Eu acho que a rede precisa pensar, precisa olhar para a gente com mais amor, com mais carinho. E ver que não é assim que se faz, não é assim que se trata, né? Mas eu acredito que são ajustes, que isso pode ser realmente administrado melhor para o ano que vem, não sei. E pensar também nas estruturas, né? Professores trabalhando em container, por exemplo, já há 2 anos. Então, é bem desumano, é bem chato, mas são programas assim, experiências assim, quando o professor tem a oportunidade, que faz a gente continuar. Né? Então, acho que a palavra é esperança. Para os que estão entrando também, esperança. Esse foi o nosso SimProjaCast. A gente... esqueci de dizer. Essa experiência, ela vai ser transformada em um capítulo de livro, né, professora? E aí, a gente vai dizer depois, vai conversar com a professora como é que vai fazer esse capítulo. E se você quiser revisitar, quando houver o lançamento do livro, a gente vai publicar aqui pelas redes sociais. Vamos fazer toda uma programação para que esse livro seja concluído. E aí, quem quiser dar uma olhada, fazer citação ou até fazer um trabalho parecido, pode ir lá para ver mais uma vez ou rever esse texto. E a gente encerra por aqui, dizendo sempre assim, a gente vai ensaiar primeiro e fazer depois. Simproja, firme na luta. Mais uma vez para ficar bonitinho. Simproja, firme na luta. É isso aí.